Boa noite, queridos. Graça e paz. Obrigado. A gente precisa investir na família e quando tem uma conferência de família, congresso que seja, é uma oportunidade excelente da gente investir, gastar tempo, energia, com foco na nossa família. Por que isso é tão importante? Por que nós precisamos disso? Porque nós precisamos de paz, a gente precisa de equilíbrio, a gente precisa de uma vida saudável. E vida saudável começa onde? Começa onde? Em casa. Se na minha casa a vida não é saudável, então as coisas vão ser complicadas nas outras relações. Tenha certeza disso. Aliás, eu não preciso nem falar sobre isso, que todos nós entendemos isso. Então, o nosso lar, o nosso pequeno reino, é o lugar onde a gente começa a viver, a estruturar a nossa vida, tem que funcionar. Não pode ser uma opção funcionar. Tem que funcionar. E nós precisamos gastar toda a energia nisso. E é bom que tenha conferência para a gente exatamente pensar nessa realidade. Eu preciso fazer o que é necessário, ou o que for necessário, para que a minha família funcione. Ah, pastor, mas como é que vai funcionar se começou errado? Se nós tivemos muitos problemas lá no início, ou os meus pais, as outras gerações já vieram estragando tudo. Tem que achar um jeito. E nós vamos achar, porque nós temos um Deus que é poderoso e faz milagres. E eu creio no poder de Deus para transformar qualquer situação, circunstância que seja complicada na família. E a gente precisa se ajustar com uma atitude principal, sabe qual é? É a decisão. É você, hoje se usa a palavra atitude intencional. A gente precisa da intenção, intencionalidade para fazer isso. É querer fazer. E não é simplesmente pelo pensamento positivo, porque a partir do momento que eu quero, eu vou me unir com Deus para Ele fazer aquilo que só Ele pode fazer. Mas eu preciso querer. Então você está aqui hoje, você está nessa conferência querendo, buscando o sucesso da sua família? Sim ou não? É decisão sua? É desejo seu? Talvez você diga assim, pastor, eu já estou meio frustrado com tudo e não tenho muita força para ir em frente. Eu quero dizer para você que vale a pena a gente persistir. E eu desejo que o Senhor faça milagres na vida da sua casa, nesses dias. Amém? Nosso assunto, a gente vai colocar os slides aí, é um assunto que é muito bom da gente tratar, que é essa questão do conflito de gerações, porque todo mundo tem. E tem muita gente que não sabe direito como resolver. Quase que eu não prego aqui, porque essa música foi perfeita aí. A gente precisa encontrar uma forma da gente se aproximar e da gente viver. A gente precisa. Então, se você tem papel, caneta, quiser anotar, tem alguns itens importantes, eu vou disponibilizar aí esses slides para a gente poder fazer, tá? Tá aí. Vocês vão poder acompanhar. Quando a gente fala de conflito de gerações, nós estamos falando de relacionamentos de quem? Quem são as pessoas da casa? Começa com os avós, os pais, os filhos, os netos, bisnetos. Quem aqui está com todo mundo dentro de casa aí dessa turma que eu estou falando aí? Tem alguém com até bisneto dentro da mesma casa? Não, né? Mas com avós, pais, filhos e netos, tem? Olha aí. Já tem gente aí
juntos. Que legal. E que área que a gente vai trabalhar? O que é conflito de gerações? São aquelas áreas que a gente depende do modo de ser. Como é que eu penso? Como é que eu ajo? Como é que eu decido as coisas? Né? Como é que eu faço? É diferente do outro. E tem muita gente que acha que a gente tem que fazer tudo igual, né? Ainda tem gente aqui que pensa que tem que fazer tudo igual? Não, a gente precisa buscar entender e respeitar as diferenças. Mas é basicamente isso aí. O texto que a gente quer usar, e eu queria que você marcasse na sua Bíblia esse texto, Romanos capítulo 12 é um dos capítulos mais interessantes para a gente pensar em relacionamento. E nós estamos tratando de relacionamentos. Esse texto é um texto para se estudar em família. E eu considero que é um texto que a gente precisa praticar em família. Porque é um capítulo que fala de relacionamentos e que nos dá a plataforma, a base, para a gente construir um bom relacionamento de família para tudo, inclusive no conflito de gerações. Se a gente não estabelecer a plataforma, se a gente não construir uma base bem forte, sustentável, a gente não se relaciona bem. Não vai funcionar. Então a gente precisa da base espiritual em primeiro lugar. Depois a gente precisa de princípios éticos, morais, que são os elementos que fazem a gente viver e se relacionar com as pessoas em todos os níveis e em qualquer lugar. Então, quando a gente pensa nisso, a gente precisa colocar o foco que princípios espirituais têm que falar alto. Eu ando preocupado, pastor Abraão, com muita gente que lê a Bíblia, mas não leva a Bíblia a sério. Eu fico preocupado com um monte de gente que está na nossa igreja, querendo um monte de coisas, mas não quer andar com base bíblica. Quer usar a Bíblia como um dos elementos que vão construir os meus conceitos, as minhas ideias. E eu vou absorver a Bíblia de vez em quando for interessante, quando estiver confortável. Você conhece gente assim? Eu tenho conhecido gente assim. Mas quer estar na igreja e quer que as coisas funcionem. Pastor, ora aí, porque eu preciso da bênção do Senhor na minha casa. Aí o pastor, tá bom, ele vai orar. Aí o pastor vira para ele e diz, irmão, agora pega a sua Bíblia aí e vai praticar o que a Bíblia diz na sua casa. Ah, pastor, você já orou, está tudo certo. Funciona assim? Não. Eu estou batendo nessa tecla porque a gente precisa acreditar na Bíblia como um elemento fundamental para construir o que a gente quer de bom. Se você não começar com a Bíblia, você não vai achar o caminho. Então, se você quer sair daqui, dessa conferência, dizendo assim, não, eu quero resolver os meus conflitos, então vamos colocar a plataforma. A plataforma é o seguinte, tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Mesma atitude, ou seja, vamos tentar manter um patamar de respeito, de cuidado, de amor, de zelo uns pelos outros dentro de casa. Tem que ser igual. Não sejam orgulhosos. Então a arrogância, a prepotência, essas coisas, biblicamente são condenáveis. E eu não posso ter na minha casa, eu tenho que abolir na minha vida, senão não vai funcionar. E ele diz, estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Em outras palavras, seja humilde. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Você não é dono da sabedoria, você não é aquele que domina
todas as verdades, mesmo que a sua geração seja a melhor. Não retribuam a ninguém o quê? Então, lá em casa não pode ter ataque de um contra o outro. Eu não vou fazer. Eu costumo dizer na minha casa, eu estou desarmado. Eu não tenho armas. Eu disse para a Estel outro dia, se você quiser me destruir dentro de casa, você vai poder fazer, porque eu não vou lutar contra. Eu não tenho armas. Eu não entrei dentro do casamento armado. Eu não tenho instrumentos para agredir, eu não quero. E não vou ter. E eu preciso estar sempre avaliando se eu não levei nada para dentro de casa, alguma arma para machucar. Tem que ficar lá fora, longe. Preferência de destruir. Ele diz, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Ou seja, vamos usar o padrão do bom senso, do bem comum, o que é legal para todo mundo. Façam todo o possível para quê? Viver em paz com todos. A paz tem que ser a bandeira da nossa casa. A paz é o termômetro que mede se a gente está bem ou não. Pastor, está ficando sério isso. Sim. Tem alguém da sua família do seu lado? Então eu queria que você fizesse uma oração agora, porque esse texto ele precisa marcar a nossa vida. Se não tem ninguém da sua família do seu lado, ore pela pessoa, pela família dela, e ela ora por você. Vamos gastar um tempinho assim? Por favor, para a gente continuar. Ore e diga, Senhor, nos ajuda a viver a Tua palavra com intensidade lá dentro de casa. Eu oro, Senhor, e peço uma unção de conserto, de restauração, de conciliação entre as gerações nas famílias aqui. Que hoje possamos experimentar de algo que a gente sente, sabe, que vem do alto e que vem trazer força, que vem trazer equilíbrio, que vem trazer, Senhor, conserto. Opera com poder sobre nós, sobre as nossas famílias. Obrigado porque o Senhor nos conhece. Obrigado porque temos certeza que não somos perfeitos, mas contamos com o poder do Senhor e com a instrução da Tua palavra para seguirmos em frente.
para encontrarmos a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Se a gente pensar que esse conflito de gerações pode ser uma crise, para muitos pode ser sim. E eu coloquei, inclusive, esse diagrama aí, não foi para tentar explicar, que eu não tenho nem como explicar isso. Mas a ideia é de que quanto mais gerações juntas, mais dificuldades nós vamos ter. Não só na comunicação, mas em várias áreas da vida. Então a gente precisa pensar que eu tenho que fazer uma escolha. Eu quero a crise e ficar olhando para isso, dizendo assim, olha, vai ficar mais complicado, ou eu quero conciliação. E a ideia é que a gente realmente busque conciliação. Atualmente, nós temos 4 gerações presentes, e mais uma, que é a mais antiga, que seria a geração que a gente chama de geração conservadora, que veio antes dessas aí. Se você não estiver conseguindo ler, é problema do seu oftalmologista, tá? Depois você conversa com ele. Mas, se você buscar hoje no Google, você vai conhecer e saber facilmente sobre as gerações. Mas nós estamos vivendo sob efeito da geração X, que é a geração de 66 até 77, olha aqui, 10 anos. A geração Y, de 78 a 95, depois veio a geração Z, os millennials, e já está aparecendo aí a geração Alpha. Então vamos lá, geração X, de 66 a 77, quem é que nasceu nessa época? Levanta a mão aí que eu quero ver. Geração boa, hein? Essa aí é a geração interessada em equilibrar trabalho e vida pessoal, porque a geração conservadora veio depois da guerra, foi aquela geração que queria estabilidade, queria conseguir um emprego para trabalhar a vida inteira, se aposentar naquele emprego e não queria pensar em mais nada do que conquistar suas necessidades, porque o pós-guerra trouxe um desejo de acumular muito. E era uma dificuldade. Quem aqui é da geração que nasceu antes de 1966? Cadê? Quanta gente conservadora aí, ó. Conservadora, não estou usando outra palavra. Geração Y, de 78 a 95, que nasceu nessa faixa aí. Levante a mão para a gente se conhecer. É o povo que senta mais para trás, já notou? Não gosta de sentar aqui na frente. Essa geração é a geração da globalização. A palavra globalização tem tudo a ver com a geração Y. Mas foi e continua sendo a geração caracterizada pelo individualismo de ação e de opinião. Concilia trabalho e lazer, e é uma geração muito ligada em tecnologia. Aí vem a geração Z, que é de 96 até 2009. Quem é dessa geração? Olha aí, tem poucos aqui. Sabe por quê? Eles preferem assistir pelos meios, digitais. Tem poucos aqui. Essa geração é a geração que consome tecnologia, diferente de quem gosta. Essa aqui consome. E gosta de nova tecnologia para consumir. São multifuncionais, fazem 5 coisas ao mesmo tempo. Você já viu essa geração? É com 5, 6 telas abertas no computador e faz tudo ao mesmo tempo, com o celular do lado, e com algumas séries funcionando ali, uma atrás da outra. É uma coisa impressionante. E está chegando aí a geração Alpha, de 2010 em diante. Tem gente aqui da geração Alpha? Cadê? Tem aí, ó. Fica em pé na cadeira, tem que ficar em pé na cadeira. Olha lá, ó. Essa geração aí é a geração 100% conectada. Você não tem como desconectar a hora nenhuma. O acesso à informação é feito de forma diferente de todas as outras gerações. E eles conseguem interagir com vários ambientes de tecnologia, e daqui para frente
a gente nem sabe como é que isso vai funcionar. A verdade é que essas gerações estão juntas. Vocês notaram que a faixa de anos é de 10 anos para cada geração? Vocês notaram isso? Geração conservadora, antes da geração X, era normalmente uma geração, só começava uma nova geração depois de 25 anos de uma geração. Depois de 25 anos. Agora está na faixa dos 10. E a partir da geração alfa, já tem alguns especialistas dizendo que vai ser de 5 em 5 anos já vai ter uma nova geração. Que a geração que tem 5 anos já vai ter problema com a geração que está vindo atrás. Então vai ficar mais complicado, vai ficar mais difícil. O que a gente faz? Primeiro, a gente precisa pensar num versículo que eu acho que muito legal da gente olhar. Nosso compromisso que a gente precisa ter nos relacionamentos. Não sei se na sua Bíblia está marcado esse versículo, 1 Pedro 1:22. Dá uma checada se está marcado na sua Bíblia esse versículo. Ele fala do nosso modus operandi. Como é que um cristão tem que viver? E agora pensando na relação das gerações, para a gente poder vencer os conflitos, a gente precisa ter uma forma de viver que o mundo não tem, e a gente precisa praticar isso. Pedro diz, agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, você obedece à verdade, na sua casa as pessoas obedecem à palavra, a palavra de Deus fala alto, e a gente cumpre o que ela diz, porque isso faz toda a diferença. Se você se batizou na igreja, você gosta da igreja, você faz parte do departamento, você vai até para a conferência de família, mas você não está disposto ou disposta a obedecer a palavra, então você está contribuindo para que o relacionamento não funcione e as gerações tenham um conflito dentro de casa. Essa é a realidade. E ele diz, se a gente obedece à verdade, e por que a gente obedece, a gente está visando o quê? O amor. O amor é o nosso combustível, o amor fraternal e sincero. E ele ordena, o mandamento é esse, amem sinceramente uns aos outros, de que forma? De todo o coração. A gente precisa considerar o amor a energia principal. Já viu a galera que acorda de manhã e diz assim, eu só passo a viver depois do café? Conhece gente assim? Quem é assim, que enquanto não toma o café, você está zero à esquerda? Tem gente assim? Confesse, vai. Eu não vou dizer que você é viciado, não. É ou não é? A gente tem um apego, né, com alguma coisa que você diz, sem isso eu não vivo. Eu queria que você passasse um mês sem o celular, sem tocar no celular. Você já pensou o estrago que vai ser na sua vida? Tem coisas na nossa vida que a gente não vive sem. Agora é impressionante como é que tem pessoas que se dizem cristãs e elas não colocam o amor como a energia principal da vida. O amor precisa ser a nossa energia, o nosso sangue correndo nas veias, o nosso combustível para a gente viver. Você pode ter uma Ferrari, mas se você não tiver combustível, você não tem nada. Então você pode ser um crente, mas se você não ama, você estragou tudo. A gente precisa entender isso e a gente precisa colocar isso como a minha meta principal. Eu vou checar todo dia se o amor está sendo o combustível principal que está tocando as coisas. Porque a partir do amor a gente constrói tudo, porque o amor é a energia mais forte que existe no planeta. Aliás, o amor é a energia mais forte que existe no universo. O que você considera a coisa mais forte para você, abaixo de Deus? É o amor. E Deus é o quê? Deus é amor. Então a gente pode se encher desse amor e a gente pode ir em frente. E aí o que a gente precisa pensar?
alguns elementos principais que trazem conflito de gerações, entre gerações. A gente não tem tempo para ficar discutindo isso aqui, mas eu quero relacionar algumas coisas. O que traz conflito? Primeiro, conceito de mundo. A ideia de como o mundo funciona, a cosmovisão, né? Será que eu penso igual o outro em relação ao que é o mundo, as coisas que acontecem no mundo, como o mundo pode se resolver, coisas assim. A gente tem conflito sobre isso. A gente tem conflito sobre estudo, carreira e trabalho. A geração conservadora tinha um sonho, tirar o diploma de universidade, é ou não é? Diz, não, mas as outras gerações também têm. Mas era assim uma coisa que era uma obrigação. Ai do filho que não trabalhasse por um diploma e que não buscasse isso. E coitado dos pais se não pudesse dizer que o filho estava com canudo na mão. Essas coisas foram mudando um pouco. Hoje em dia já não é tão assim. Essa realidade, por exemplo, do trabalho. As gerações antigas queriam trabalho para estabilidade. A própria geração Y já chegou numa condição de que eu prefiro ficar trocando de emprego para conhecer outras oportunidades. Hoje em dia, com a geração Z, as empresas estão muito preocupadas, porque nenhum desses meninos consegue ficar mais de 3 anos no mesmo emprego. Eles estão passando pelas empresas. Então, como é que uma empresa vai construir qualquer coisa com gente que não quer ficar mais de 3 anos na empresa? Tanto é que, ano passado, inclusive, saiu um estudo em que as empresas estão considerando colocar gerações opostas, distantes, trabalhando juntas. Por quê? Porque eles estão descobrindo que pode haver uma convergência, pode haver uma forma de trabalhar juntos para conseguir sinergia com uma geração da experiência, né? Porque a geração conservadora é a geração da experiência. Com uma geração de tecnologia. Então, você junta experiência com tecnologia, a gente consegue um ganho. E é por aí que a gente começa a entender que conflito de geração pode ser uma oportunidade da gente ganhar. Quando a gente passa a considerar que o conflito não é uma crise, mas é uma forma da gente unir forças. Valores e escolhas, tem coisas que a gente escolhe diferente. A minha geração é a geração que gostava de esportes. As gerações de hoje já preferem os jogos de tecnologia. Bem diferente. Tem geração que adora fazer tudo de dia. A geração Z adora fazer tudo de noite. É muito diferente. Como é que a gente lida com isso? Nas relações familiares, sociais, como é que era casamento antigamente? Era uma viagem, né? Hoje casamento, né, acontece de qualquer jeito, os relacionamentos são líquidos, passageiros. Nós nunca tivemos tantos casos de divórcio na igreja, porque as novas gerações não estão conseguindo trabalhar por relacionamentos duradouros. As pessoas querem mudar. E ainda tem a questão da forma de viver espiritualidade. Tem gente aqui do tempo, quando dizia assim, vamos ler a Bíblia, que o pastor falava, vamos ler a Bíblia, o que acontecia? A igreja ficava de pé. Quem lembra desse tempo? Era só falar que ia ler a Bíblia e a igreja ficava de pé. Depois nós fomos para um tempo em que lia a Bíblia sentado. Depois veio outra geração que nem trazia a Bíblia. Agora nós estamos na geração de que diz assim, o que é a Bíblia? Peraí, eu tenho aplicativo aqui, peraí. Aí pega o celular, né? E começa a procurar no aplicativo. As coisas mudaram. Aí você diz assim, está melhor ou está pior? Não é questão de estar melhor ou pior.
A questão é, o que nós vamos fazer com isso? Então vamos em frente. Como transformar conflito em benefício? E esse é o desafio aqui. Vamos parar de ficar acusando um ao outro, vamos parar de ficar tentando convencer que o outro está errado. E por que a gente não transforma isso em benefício? Vamos descobrir um jeito de fazer isso? Eu creio que existe. Uma primeira atitude que eu acho fundamental: conhecendo os pontos fortes e fracos de cada geração, a gente começa a descobrir coisas interessantes para a gente começar a conversar e se entender. Em outras palavras, a gente precisa ouvir o outro. Tem pais que não querem conversar com seus filhos. Tem filhos que não querem nem saber de conversar. E sabe qual é o problema? É que toda vez que a gente vai tentar conversar algo que está em conflito no relacionamento na família, a gente acha que isso vai trazer algum prejuízo. Eu vou ter que sempre ceder e vai ser sempre do jeito do outro. Tem uns que dizem assim, não, eu tenho medo de conversar porque eu vou ser vencido e eu vou me sentir humilhado dentro de casa. Pessoas que não querem porque acham que vai ser sempre do mesmo jeito. Não, é porque no final das contas é meu pai que manda e ele vai dizer que vai ser assim. Então eu não quero nem conversar sobre isso. Estou falando besteira ou é assim que acontece? Situações que a gente fica adiando, porque a gente acha que não vai resolver da melhor forma. E tem aquele lado egoísta, que a gente diz assim, eu só entro na conversa se eu ganhar, se for do meu jeito. Então a gente precisa parar com esse negócio, e a gente precisa ouvir o outro. Ouvir o outro da outra geração. Por que na sua geração é assim que vocês fazem? A construção disso vem de vários elementos que constroem a nossa forma de viver. Tem a ver com a sociedade, tem a ver com as mudanças, tem a ver com tecnologia. Então a gente precisa entender a cabeça do outro. Eu só vou entender se ele me falar. E eu preciso ter muita paciência para ouvir. E aí você pergunta, quais são os pontos fortes da sua geração? Que elementos você considera muito bom, que pode até ser uma bênção para a minha geração? Vamos ouvir. E vamos tentar identificar os pontos fracos também para ajudar o outro. Mas não querer mandar, mas ajudar. Além de conhecer, e a partir do momento que eu conheço o que está acontecendo com o outro, por que que ele é assim, por que que ele fala desse jeito, por que que ele pensa desse jeito, eu começo a descobrir as qualidades daquela geração. Toda geração tem qualidades. Veja se tem alguém do seu lado aí que é de outra geração. E diga para ele, eu tenho certeza que tem, com certeza, qualidades na sua geração. Tem ou não tem? Por que que nós não podemos aproveitar as qualidades da outra geração? Se a gente pegar essas gerações de tecnologia, eles ajudam muito, sim ou não? Sim. Então o que que tem de bom nisso? E das gerações mais antigas, quais são as qualidades que essas gerações viveram e que eles celebram a geração deles? A geração da globalização, por exemplo, é a geração, que descobriu o mundo. E tem uma série de coisas boas e que a gente precisa fazer. Então, lá em casa, por exemplo, a gente começou a trocar algumas coisas importantes, qualidades. A gente gosta muito de cinema. Então, meus filhos, eles se condicionaram a sentar comigo e assistir os clássicos do cinema que foram premiados.
Ah, eu não quero assistir filme antigo. Por que não? Né? E eles aceitaram fazer isso. Não foi o vento levou não, viu? Calma aí. Mas a gente assistiu Ben-Hur. Quem assistiu Ben-Hur aqui? É um filme para todas as gerações. Ele foi, inclusive, relançado. E ficou muito bom essa versão. E aí, meus filhos queriam assistir os filmes novos que estavam saindo e assistir na pré-estreia. Quem é pai e mãe aqui que já foi para a pré-estreia de cinema meia-noite? Meia-noite, que pré-estreia é meia-noite. De meia-noite às 3 da manhã. Cadê? Cadê os santos corajosos? Então, está vendo aí que um bocado de gente não foi para a pré-estreia? Precisa ir. E quantas vezes que eu fui, meia-noite, eu queria dormir, mas eu tinha que assistir pré-estreia. Por quê? Porque foi um ajuste que nós fizemos. Eu descobri algumas coisas boas com isso? Sim. Descobri que eu consigo ficar acordado de madrugada assistindo filme. Brincadeira, mas uma coisa tremenda é você ver o que está acontecendo. É ficar no meio da galera. É você sentir, às vezes você se sente um pouco, né, desconfortável, do tipo assim, o que eu estou fazendo aqui? Mas a gente descobre qualidades, a gente descobre valores, mas a gente precisa ceder. E tem gente que não, eu não gosto disso. Mas você nem viu como é que você não gosta? Então a gente precisa começar a mostrar um para o outro o que é legal, o que foi legal na minha geração, para a gente poder trabalhar isso. Algumas palavras importantes. A gente, ao invés de considerar conflito, a gente considerar oportunidade de aprendizado. Eu preciso aprender com a outra geração, se ela é mais nova ou se ela é mais antiga. Tem coisas para me ensinar e eu vou me abrir para saber o que é. Eu quero conhecer. E quando a gente aprende sobre a geração do outro, a gente pode cooperar. É isso que as empresas estão fazendo. Pegando gente com experiência, juntando com os garotos que não têm experiência, mas têm tecnologia, e eles estão desenvolvendo coisas fantásticas. Isso é cooperação. E gera sinergia. Sinergia é, de repente, surge algo novo que nem eu nem você tínhamos, mas da junção das nossas experiências, das nossas ideias, daquilo que a gente está vivendo na nossa geração, a gente consegue criar algo novo. Alguns textos que eu considero que a gente poderia anotar e colocar como princípios espirituais que vencem conflitos. Qualquer conflito, não só de geração. E aí eu volto para a Bíblia. O que a Bíblia ensina é o que a gente tem que fazer. E o que a gente fizer, segundo a Bíblia, vai dar certo. A Bíblia não tem como errar. Ela funciona. O problema é que a gente não investe tanto assim na cultura bíblica. A gente prefere a cultura da geração. E hoje é mais complicado com as gerações que estão passando aí a cada 10 anos. Por quê? Porque essa geração está ligada, está conectada com tudo. E tem tanta coisa para ver, tem tanta informação para receber, tem tanta série para assistir, que a Bíblia está ficando de lado. E porque a Bíblia está sendo dispensada, nós não estamos vendo os resultados que a gente acredita em ser igreja por causa disso, porque Jesus trabalha na vida da sua igreja. Mas a gente não está vendo tanto resultado na família por falta da palavra, da leitura, do aprendizado, da prática, do compromisso com a palavra. Primeiro item aí que a gente está colocando é 1 Coríntios 13, alimentar o amor como principal combustível dos relacionamentos. A gente precisa fazer um compromisso de amor dentro de casa. A gente não vai gritar, a gente não vai atacar, agredir,
a gente não vai ficar de cara fechada, não vai bater porta, e a gente, por amor, a gente vai consertar as relações. Por causa do amor. Porque eu te amo, eu quero ficar bem com você. Porque eu te amo, eu quero te entender e quero que você me perdoe e me ajude a ficar em paz com você. O amor tem que ser o nosso combustível. Segundo lugar, fazer com os outros, como é que a Bíblia diz? Aquilo que eu gostaria que eles fizessem comigo. Isso é um modus operandi de Jesus que ele ensinou como resumo de tudo. Olhe para o outro e pense, se eu estivesse no lugar dele, o que eu gostaria que fosse feito? Pois bem, faça. Faça. Imagine todo mundo fazendo isso em casa. Estou lá assistindo o meu programa, eu queria tanto que alguém fosse lá buscar um lanche para mim, ou fosse buscar um copo d'água, e ao invés de eu ficar esperando que alguém levante para fazer isso, eu levanto e faço para os outros. Ah, mas aí é bobeira, mas aí é muito serviçal, mas aí é um exagero. Não. Você está ensinando o outro a ser amável. No mínimo, ele vai fazer isso na casa dele, se ele não fizer com você na sua casa, quando se trata de filho. Invista em fazer o melhor para o outro. Essa é a lei de Deus. Considerar a humildade como estilo de vida. Paulo diz que aos filipenses que a gente tem que considerar os outros o quê? Superiores. Ah, não, lá os filhos consideram os pais superiores. Os pais precisam respeitar seus filhos e tratá-los com valor. Desrespeito, desacato, as agressões verbais e até físicas estragam tudo. Se você não formou seu filho na infância, não estabeleceu todos os princípios espirituais, éticos, morais, não adianta você ficar dando porrada no seu filho na adolescência. Você já errou lá no início. Agora precisa procurar um outro caminho. E por último, construir um ambiente de paz na nossa casa. Nosso reino é um reino que tem que ser o melhor lugar do mundo. Quando a gente volta para casa, a gente precisa pensar na casa como o melhor lugar do mundo. E o melhor lugar do mundo é onde eu me sinto confortável em todos os aspectos. Eu não posso entrar em casa e a tensão aumentar. Eu não posso entrar na minha casa e a angústia começar a incomodar. Eu não posso entrar em casa e achar que é normal esse lance de ter uma desavença e a gente não querer nem se olhar. Isso não é normal, isso não é espiritual, isso é demoníaco. E eu preciso encarar de verdade e levar para o lado certo. Eu quero a paz na minha casa. E eu tenho que virar para o outro e dizer, o que eu tenho que fazer para a gente ficar em paz? Me diga, por favor. Porque eu não posso admitir um lar de conflito. Isso tem que ser de verdade, gente. Você diz assim, mas é um preço muito caro para pagar. Vale a pena. Vale a pena, eu vou ter que me humilhar demais. Vale a pena. A paz precisa reinar. Porque senão entra ansiedade, entra medo, entra angústia, mágoa, entra desilusão, entra frustração, entra suicídio, entra o inferno. Essa semana, teve um pastor de 30 anos, com mulher e 2 filhos, que tirou a vida nos Estados Unidos. Terça-feira passada. Fico arrasado com uma coisa dessa. Para chegar a esse ponto, o que aconteceu?
Então, essas verdades precisam ser estabelecidas. Esses versículos precisam estar escritos, se for preciso, na parede. Na vida das crianças da geração alfa, os pais precisam trabalhar isso. Por quê? Porque agora, nessa fase, é que a gente forma. Depois a gente colhe na adolescência. Mas tem que formar na infância. E tem que investir. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que ensinar a criança andando, comendo, deitando, dormindo, acordando. O tempo todo tem que estar ensinando, porque se passou dessa fase, vai ser difícil. Mas quando a gente implanta os princípios de Deus, a coisa funciona. Amém? Então eu vou trazer um exercício para vocês. Queria que a gente fizesse um exercício, para ficar bem prático. Você vai sentar com alguém de outra geração, que não é a sua, né? De outra geração, pergunta para a pessoa qual é a sua geração, X, Y, Z, alfa. Pode ser com alfa também, viu? Pode sentar. Que não seja da sua casa, porque o exercício não é para fazer com alguém de casa, pode dar confusão. Rapidinho. Escolha aí do seu lado, 2 a 2, 2 a 2. Não é para conversar não, eu não mandei conversar, é só para sentar 2 a 2. Pronto. Pronto, silêncio, calma. Já deu conflito? Não é possível. Olha o exercício, posso falar? Silêncio, por favor, silêncio. O exercício é o seguinte, eu já coloquei uma foto, a primeira foto. Olhando para essa foto, né, falando aí de lazer e diversão, você só diz na sua geração o que era bom na diversão e no lazer, ou o que tem sido bom, né, na sua geração em diversão e lazer, porque tem coisa muito diferente, né, para o outro poder entender e racionalizar. Poxa, teve uma coisa boa, tem uma coisa boa. Diga aí, em matéria de diversão e lazer, o que era o melhor na sua geração? Pronto? Não é para contar uma história não, é só dar o nome. Mudei a figura, hein? Qual a melhor geração para namorar? Diga aí. Conversa aí com outro. O que era bom no namoro na sua época? Hoje o pessoal namora pelo celular. Mudei a figura. Diga aí, na sua geração, qual é a forma de lidar com dinheiro? Qual é a forma certa? Ensina para outra geração aí qual é a forma certa de lidar com dinheiro. É acumular ou investir? Vou mudar a figura. Na sua geração, qual é a profissão mais desejada? Ou quais as profissões mais desejadas? Vamos ver se tem diferença? Fala aí.
Vamos falar de moda agora. Qual a geração mais bonita arrumada? Amém. Meus irmãos, o que o pastor Marcos colocou aqui para nós hoje, e numa forma tão sucinta, é que existem pontos de tensão muito fortes entre nós. Você sente isso? Que tem ponto de tensão forte nas relações da sua casa? Quem sente isso? Nós temos. No mês de maio aconteceu um negócio engraçado comigo, Marcos. No mês de maio eu fui a São Paulo e encontrei meu pai. E o meu pai é um pastor aposentado e ele virou membro virtual da IBAN. Então ele assiste os nossos cursos pela internet. E aí ele chegou para mim e falou assim: Abrão, eu gosto da sua igreja, é boa, mas sua igreja é muito avançada. Sua igreja é muito para frente, é muito moderna, é muita música que a gente não conhece, vocês não cantam os hinos do cantor cristão, e tal. E meu pai é uma pessoa assim, não adianta contestar meu pai, porque ele sempre tem razão. E aí eu ouvi, ele falou comigo sobre a EBAN por 40 minutos. Aí passou uma semana, na semana seguinte, o Lucas, meu filho, chegou. Ele falou: pai, eu posso conversar com você? Eu disse: pode, meu filho. Você não está percebendo que a IBAN já ficou para trás há muito tempo? Essas músicas antigas, vocês não têm um formato de igreja mais moderno, a igreja se perdeu no tempo, meu pai. Primeira coisa que eu pensei: eu mereço ficar entre esses dois, pai e filho. Eu não sou Espírito Santo, não. Depois eu pensei: que bom que eu estou no meio desses dois. Que bom que a nossa igreja não é tão antiga e não é tão moderna. Mas não é fácil, irmãos, abrir espaço no coração para o outro. A gente estava aqui pensando como é que a gente podia cantar uma canção, encerrando, e eles tinham preparado uma canção e eu atropelei eles para a gente poder cantar outra. Mas é uma canção que fala sobre abrir espaço para o amor, é a base do que o pastor Marcos pregou aqui. Se não tiver amor, não vale nada, né? Então, se você quiser ficar de pé, vamos ficar de pé e vamos cantar uma música. Ela diz assim: não quero viver para mim mesmo, eu quero servir e amar, irmão, compartilhar e dividir, tudo que tenho com você. O meu amor, meu coração, meu lar e até o pão. O amor é maior. O amor é maior. E em Jesus. Vamos declarar isso, eu e você? Eu e você somos um. Eu quero ser uma bênção pra você, aceitando assim como é.
É fácil cantar a música e é gostoso cantar. Eu perguntei pro Guilherme e para a Júlia, que são os adolescentes que cantaram aqui no começo: vocês conhecem essa música? Eles disseram: Aí eu perguntei para o Marcos se ele conhecia, ele falou: São as diferenças. O problema não é ter a diferença, o problema é quando eu acho que a diferença torna a pessoa menor do que eu, ou faz com que eu rejeite a pessoa porque ela tem um gosto diferente do meu. Essas coisas vão acontecendo. Ontem o Daniel me contou uma experiência interessante. Ele foi no mercado e ele foi passar as compras no caixa e ele começou a cantarolar uma música. Eu particularmente, uma música evangélica, muito comum cantada por aí. Eu acho essa música horrível, ridícula. E ele estava cantarolando. E quando ele chegou no caixa, a moça disse para ele: eu gostei de ouvir o senhor cantando essa música. Ele falou: obrigado. E ela olhou para ele e disse: um dia na minha vida, eu ouvi essa música que você está cantando. E Deus usou essa música para impedir que eu me matasse. Interessante como esse negócio de gosto pessoal, não é? Eu acho que tem que ser do meu jeito, eu acho que tem que ser do meu formato. E vem o outro e fala: não é assim. Exatamente, para mim foi bom demais. Então, vamos cantar mais uma vez um pedacinho dessa música, mas pensando seriamente no compromisso que a gente tem de amar as pessoas, de ser bênção para elas, de ajudá-las, de cuidar, de não ser um empecilho, uma pedra de tropeço, para que qualquer pessoa se aproxime de Deus, com gostos diferentes, com um jeito diferente de ser, com idade diferente. Um gosta do som muito alto, outro gosta do som muito baixo, um gosta de um estilo de música, outro gosta de outro. Nós temos diferenças muito grandes entre nós, mas que o amor de Deus seja suficientemente capaz de nos unir uns aos outros. Vamos lá? Eu quero ser uma bênção. Eu quero ser uma bênção para você, o aceitando assim como é, pois a vontade glória a Deus. Estende sua mão na direção do pastor Marcos. Quantos foram abençoados aqui pela vida dele hoje? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus e Pai, por esta noite. Obrigado pela tua palavra pronunciada ao nosso coração. Senhor, que as nossas diferenças jamais possam ser maiores do que o teu amor sobre nós. Senhor, que nós possamos lembrar através do que ouvimos aqui nesta noite, que o Senhor deu teu Filho para que todos neste mundo pudessem ser salvos. O Senhor derramou o teu sangue na cruz do Calvário para que todas as gerações pudessem ser abençoadas pela tua presença e com a redenção. O Senhor se deu por todos, para que todos tenham oportunidade de ir até a cruz de Cristo Jesus. Não permita, Senhor, não permita
que o nosso nível de intolerância chegue a um ponto em que a gente pare de amar as pessoas, ou que a gente comece a construir barreiras tão grandes no nosso coração, sem entender o que o Senhor está fazendo como um todo na vida das outras pessoas. Não nos permita usar o nosso gosto pessoal, as nossas preferências pessoais, para pisotear aquilo que os outros também gostam e pensam e querem, mas que o nosso amor seja suficientemente capaz de aceitar as pessoas que são mais diferentes do que nós, e nosso amor pelo Senhor e a compreensão do Teu amor por nós nos ajude também a, como nós cantamos aqui, sermos uma bênção na vida de outras pessoas. Senhor, livra-nos de ser pedra de tropeço, Senhor. Se for necessário abrir mão de gostos pessoais e de tendências pessoais e de forma de pensar, que nós possamos fazer isso, Senhor, em prol das pessoas, para que o Teu amor se reflita através de nós e nós sejamos instrumento de agregação, instrumento de ajuntamento para a glória do Teu nome, Senhor. Obrigado por esta noite, abençoa o Teu servo, pastor Marcos. Guarda ele, guarda a sua família debaixo do cuidado do Senhor, os seus filhos, abençoando-os, conduzindo o futuro deles para a glória do Senhor também. Abençoa o ministério do Teu servo, Senhor, como pastor daquela igreja em Vilas, guarda-o ali debaixo do Teu poder e da Tua graça. Abençoa como líder e presidente da CEPAL também, este ministério missionário tão importante, que o Senhor o abençoe para a glória do Teu nome, Senhor, e que ele continue frutificando para a glória do nome do Senhor Jesus. Nós te bendizemos por esta noite, que o Teu amor esteja em nós, em nome de Jesus. Amém.